Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? A gente começou a realizar a correção do TA em sala de aula, mas ficou aí algumas questões que nós não concluímos. Então, o objetivo do vídeo de hoje é que a gente termine essa correção, ok? Essa questão nós já comentamos em sala de aula, assim como a 2 e a 3. Fizemos também uma interpretação das vanguardas europeias através das obras que estão expressas aqui. E agora vamos, portanto, para a questão número 4. Vou fazer a leitura. Qual foi o movimento literário brasileiro que recebeu influências de vanguardas europeias, tais como o futurismo e o surrealismo? Estamos falando de um movimento literário a partir aí da década de 20. Nesse contexto, então, não tem uma outra resposta que não seja o modernismo, né? Aqui eu acho que a gente não precisa nem de entrar em detalhes, que é uma questão de datas mesmo para responder a questão. Dando sequência, observe. Vocês fizeram, obviamente, a leitura do texto aí e está solicitando para a gente aqui o seguinte entendimento a respeito da questão. Observe a seguinte afirmação feita pelo autor. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde, o como vai, já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou do futebol. Essa passagem aqui faz referência à função da linguagem, cuja meta é quebrar o gelo, classificada como. Em relação às funções da linguagem, nós vimos isso na revisão para a nossa AS e estudamos as 6 funções da linguagem. Baseada nos entendimentos que nós tivemos acerca da questão, você vai responder aqui. Essa é fácil. Se nós estamos dando bom dia, boa tarde, a gente só quer deixar aí um canal de comunicação aberto. Na questão 6, a gente vai falar aí de tonicidade. É uma questão bastante debatida nas nossas aulas, principalmente quando eu faço a correção de redação a respeito de acentuação das palavras. Isso é muito importante. Observe, ele quer saber a respeito aqui da acentuação das palavras. Olha o que está dizendo na letra A. Garoto, história, feliz e nariz são paroxítonas. Livro, dicionário, terminar e nunca são oxítonos. Vamos pegar aqui a primeira palavrinha, garoto. Garoto, nós já sabemos que não é para paroxítono, então a questão está errada. As palavras história e dicionário não deveriam estar acentuadas. Claro que deveria. Nós vimos aí nas regrinhas das paroxítonas, né, que eu vou acentuar as paroxítonas terminadas em ditongo. A palavra história é uma paroxítona, está corretamente acentuada. Você é uma palavra oxítona e deve ser acentuada pela mesma forma que café e dendê. Essa é a opção correta, porque história é paroxítona e tem que ser acentuada sim. Você, café e dendê, eles têm a mesma regrinha de acentuação. São oxítonos e são acentuadas pela mesma regra. Lembra que a gente estudou aí que eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS, e as oxítonas também terminadas nos ditongos abertos. A gente viu isso incansavelmente nas aulas. Dando sequência aqui à questão número 7. A gramática tradicional da língua portuguesa afirma que quando o verbo é impessoal, a oração não possui sujeito. No entanto, no enunciado eu amanheci com vontade de dançar, isso não acontece. Trabalhando aqui agora com a questão de sintaxe, nós incansavelmente também vimos aí a classificação do sujeito e dentre os ensinamentos que foram passados, o verbo que indica fenômeno da natureza, ele foi bem marcado aí nessa revisão, porque para indicar uma oração sem sujeito, ele tem que expressar um fenômeno natural. Logo, quando ele está sendo usado no seu sentido conotativo, significa que essa frase, essa oração aí vai possuir sim um sujeito. Aqui é eu amanheci com vontade de dançar. Então, o amanhecer aqui não está no sentido de fenômeno da natureza. Aí você vai observar qual questão que você vai marcar aqui. Olha, a utilização da linguagem figurada pode fazer o verbo antes impessoal admitir um sujeito na oração? Claro que sim. A utilização da linguagem figurada vai sim permitir que essa oração tenha sujeito, tanto que esta aqui, o sujeito dela é
o pronome pessoal aí do caso reto funcionando, sendo empregado no lugar de um substantivo. Então, eu tenho o sujeito, que é o pronome eu. Continuando, na questão número 8. O último quadro da tirinha, elaborado em linguagem não verbal, estabelece em relação à fala de Felipe o quê? Olha, ele está aqui, está resolvido. Resolvido o quê? Vou ser engenheiro. E para isso, você precisa subir na cadeira? É que eu vou ser grande engenheiro. Aí, de repente, a cadeira cai. Aí está perguntando, né? Estabelece em relação à fala do Felipe. Então, uma relação de quê? De contradição, pois se contrapõe à fala presente no quadro anterior. Se ele vai ser um grande engenheiro, a cadeira quebra. Então, nós temos aí uma contradição, né? Dando sequência aqui, na questão 9, trabalhamos aqui bastante com esse poema em sala de aula, né? Bastante também com Fernando Pessoa e os seus heterônimos. E está perguntando aqui, o título Autopsicografia indica que o texto apresentará a visão do eu lírico sobre os outros com quem convive. A autopsicografia, a gente trabalhou até esse nome aqui dentro da sala de aula, a autopsicografia. Então não é essa a questão. O poema tecerá considerações sobre a subjetividade do próprio eu lírico. Aí a gente vai observar aqui como que se formou esse nome. Logo, nós vamos observar sim que ele tece considerações sobre a subjetividade do próprio eu lírico. Essa é a questão correta. Dando sequência para concluir aqui, um texto de Carlos Drummond de Andrade, falando antigamente, as moças chamavam-se Mademoiselle e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18, os janotas, mesmo sendo rapagões, fazia-lhe um pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Com base nesses estudos relacionados à variação linguística, a gente vai observar que houve aqui uma variação linguística, mas diz respeito aos aspectos geográficos, históricos, estilísticos, social, geográfico e social. Essa resposta aqui a gente tem na ponta da língua. A gente vê aqui que o que está sendo usado no texto é uma linguagem que sofreu alteração ao longo do tempo, ao longo dos anos. Logo, então, a gente está trabalhando com uma variação histórica. Foi isso que foi citado aí no TA para vocês. Muito bem trabalhado também na revisão para S, mas eu prometi que gravaria um vídeo terminando a correção do TA. Promessa feita é promessa cumprida. Um abração para vocês, meninos. A gente se vê por aí.